Muito bem, olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo de Position desta semana. Hoje é domingo, dia 18 de abril de 2021. Meu nome é Luiz Fernando e, como toda a semana, eu trago para vocês a minha visão, a minha análise sobre os mercados, respeitando sempre as premissas aí dos modelos seguidores de tendência e também o prazo operacional de position. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês principalmente o que de relevante aconteceu na última semana e os principais destaques que nós temos aí para a próxima semana. Falando em destaques, nós temos aí nesta semana que passou, e não é surpresa para vocês, uma fortíssima movimentação de novo nos ativos ligados aí a commodities, né, pessoal? Continua aí o fortíssimo rally deste tipo de ativo, desse tipo de empresa, né? E olhando aqui o canal, eu queria até compartilhar com vocês um fato interessante. Deixa eu só abrir aqui a minha tela. Olhem que curioso, pessoal. Eu convido todos vocês a assistir este vídeo aqui, pessoal. Vídeo que eu gravei lá no começo do ano, né? O primeiro vídeo de 2021, onde eu coloquei aqui nesse vídeo as minhas expectativas para o ano que se começava lá, né? E aqui eu coloquei sobre as ações brasileiras, né? O boom de commodities e também aí a questão do Bitcoin, né? Então já lá no começo do ano eu trouxe essa visão que era bem construtiva, uma visão bem positiva, principalmente para esses tipos de ativos, né? E é o que nós estamos vendo nesse momento, né? Principalmente aí o mercado com uma forte apreciação, principalmente aí no nosso mercado dos ativos ligados a commodities, né? No mundo, nós vemos aí uma fortíssima alta do Bitcoin. Eu já quero falar com vocês. Nós temos sim, neste momento, alguns sinais aí preocupantes dentro dessa tendência de alta do Bitcoin, né? Mas eu já falo sobre isso. E também aí alguns ativos que eu falei lá no vídeo que também se comportaram muito bem. Então, convido a todos vocês a assistirem esse vídeo, ficou muito bacana e traz um cenário aí do que nós estamos vendo neste momento e eu acredito que ainda não acabou, né? Bom, para começar o nosso vídeo como toda a semana, vamos aí começar falando do nosso Ibovespa, pessoal. Ibovespa, que já está na tela para vocês. E aqui vale a pena, acho que começar falando aí do gráfico mensal, né? Que nós havíamos colocado nas últimas semanas, a importância, né, deste ponto, eu vou até dar um zoom maior aqui para todos vocês, que era a máxima do candle do mês anterior. Então, todos vocês estão vendo aqui este candle com a seta verde, né? E aqui eu falava já da expectativa, caso o mercado superasse este candle, nós teríamos sim o mercado marcando um fundo, né? E vocês podem observar isto através de um zoom maior dentro do nosso mercado. Vocês vão observar que desde lá de 2016 o mercado vem aí fazendo zigue-zagues ascendentes. Claro que teve o crash aqui do ano passado, né? Mas isso eu considero aqui como um fato mais atípico, né? Não é à toa que o mercado recuperou de uma forma, até certa forma, rápida, né? E nós estamos novamente aí dentro desta tendência de alta. E isto é facilmente visto pelas médias, né? Aqui nós temos no nosso gráfico a média de 10 períodos, que é essa média azul, e a média de 50 períodos, que é essa média branca. Para quem gosta também, nós poderíamos botar aqui a média de 20 períodos, que também está abaixo dos preços. Ou seja, pessoal, nós temos sim o mercado dentro de uma forte e sólida tendência de alta em todos os time frames, né? Tanto no gráfico mensal, quanto no gráfico semanal, até mesmo no próprio gráfico diário, né? O mercado está em sincronia, né? Então isso normalmente traz o quê? Uma expectativa maior, uma probabilidade maior de novos movimentos de alta, né? E se nós observarmos nesta semana que passou, eu vou até grifar aqui para vocês, ó, nós tivemos uma movimentação de 2,93 de alta em nosso mercado. Enfim, nada de mais relevante a ser dito nesse momento que sim, o mercado está dentro da sua tendência de alta. Significa que vai subir para sempre? Não, significa que o mercado tem uma propensão maior em continuar esta tendência. Olhando no gráfico, nós vamos procurar agora resistências relevantes, né? Nós vemos aqui que o mercado chegou a testar esta semana esta resistência aqui dos 121 mil pontos. Por enquanto, nós podemos falar que ele ainda testa essa zona, mas, ao meu ver, a próxima região importante de resistência no gráfico está lá só na máxima agora histórica, né? Que é nos seus 125 mil pontos, né? Então, o mercado segue forte dentro dessa tendência, né?
corroborando também com os sinais que nós havíamos comentado, principalmente aqui dentro do small, né? Então nós observamos também no small o mercado rompendo esta região de consolidação em que o mercado estava preso desde novembro de 2020. Então notem aqui uma região bem relevante, né? Podemos falar assim, ou seja, o mercado rompe, né? Olhando para trás, nós vamos ver também agora a máxima só lá na máxima de janeiro de 2020 dentro do small, né? Então, o mercado também em sincronia dentro dos seus índices, né? E isso corrobora com o que nós falamos na semana passada também do mercado americano, né? Eu até lembro que eu comentei com vocês que esta força que nós vemos atualmente dentro do mercado americano, de certa forma, respinga, né, em outras praças, né? Então nós vemos aí mundo afora, eu também vou comentar com vocês aqui de alguns ETFs de outros países, nós vemos aí sim uma forte demanda, né, dos investidores para ativos de risco. Então nós vemos isso não só no mercado americano, no brasileiro, enfim, em outros mercados. Mas quem comanda, né, quem tem a maior participação global é o mercado norte-americano, então ele acaba aí fazendo um pêndulo, né, e quando ele está forte, acaba aí respingando para outros países, né. Nós vemos aí novamente o S&P fazendo uma nova alta, esta semana com mais 1,37 de alta, também aí bem esticado nesse momento, né? Nós temos, a grosso modo, se nós observarmos após o último topo que foi rompido aqui nos 3.982 pontos, nós vamos observar que o mercado já sobe, pessoal, a 4,88%, né? 3 semanas de alta, né? Então o mercado aí com uma força bem relevante dentro do S&P. Nós podemos falar o mesmo do índice Nasdaq, né, também mostrando muita força, né, após o rompimento que foi lá nos 146 pontos, né, nós vemos o mercado já batendo aí os 161 pontos, né, muito forte também o índice Nasdaq, né. E por último, para falar aqui, também o índice Dow Jones, mesma coisa, o mesmo cenário gráfico é visto dentro desse índice, então o mercado americano sem maiores sinais aí de exaustão, muita força ainda, não temos por enquanto nenhum sinal de possível correção dentro desses mercados. Se aparecer algum sinal, nós vamos aí traçar as nossas expectativas, mas por enquanto o mercado segue muito forte lá fora, né? Isso corrobora também com a alta do IVVB11, que a gente sempre observa por aqui, né? IVVB11, né? Ainda aí esta semana com uma alta aí de 0,39, e isso basicamente se dá pelo recuo do dólar que nós tivemos esta semana, mas sim também dentro deste ETF, o mercado aí em sua máxima histórica, R$ 255, né, pessoal? Muito também forte aqui o IVVB. E nós falamos aí do dólar, então vamos observar o dólar. Dólar, pessoal, o dólar segue dentro daquele cenário que nós já conversamos bastante aqui, né? Então, deixa eu só apagar que está muito poluído esse gráfico, eu não gosto de muitos desenhos, muitas linhas no gráfico, né? Bom, aqui basicamente, dólar está bem fácil de ser lida esse cenário. Nós temos aqui esta zona em amarelo, que é essa zona de resistência que nós temos no dólar, então uma resistência bem relevante, né? O dólar tenta aí ultrapassar essa região, mas sempre encontrando aqui resistência, né? O mercado jogando os preços para baixo. E nós temos aqui como região de suporte apenas a região lá dos R$5, ou seja, nós temos aí um grande range, como eu já falei para vocês aí dentro do dólar. Por enquanto eu vejo o dólar aí consolidado dentro de um cenário de tendência de alta. Então, ou seja, pela tendência, a expectativa maior por enquanto do dólar é este rompimento aqui. Parece ser o mais provável que aconteça, mas nós devemos levar em consideração que o mercado já testa há bastante tempo essa zona de preços e não consegue ultrapassar, né? Então, demonstra aí muita força de pressão vendedora dentro dessa região de preço, pessoal. Então, isso corroborou nessa semana também. Nós vimos aí uma forte queda dentro do índice dólar, né? O índice dólar que é um driver importante para acompanhar aí a força do dólar, principalmente no mercado como um todo e também aqui no nosso mercado. Nós tínhamos até visto esse cenário que eu falei para vocês aqui, né? Em que o índice dólar veio e tocou caprichosamente aqui a média de 50 períodos, né? Ou seja, essa região de preços aqui, caracterizando aí esta perna de impulso. Agora nós temos esta correção, que já dura 2 semanas, e aqui é o que nós falamos, né? Aquele cenário base que eu até desenhei aqui no gráfico, né? Olhem lá.
A expectativa seria, após o mercado sentir esta região de preços, o mercado corrigir para depois fazer uma perna de impulso. Aqui nós temos aí os conceitos de ondas, né, pessoal? Então o mercado nunca ou muito dificilmente vai fazer aí uma perna reta, né? Nós temos aí o conceito de ondas, né? Então o mercado trabalha basicamente com uma primeira perna de impulso, e essa perna foi aqui deste fundo até essa zona onde passava ali a média de 50 períodos, pediu aí um descanso, né? Então nós tivemos aqui agora, por enquanto, isso dá toda a pinta de ser uma perna de correção, então o mercado corrige para aí possivelmente fazer um movimento como este, né? Uma nova perna de impulso. Por enquanto, não há sinais do mercado estar desenhando aqui uma barra de força compradora para isso. Isso seria mais interessante de ver o mercado fazer um candle. Deixa eu até fazer um desenho aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui eu quero... Não quero isso. Deixa eu só ver onde está o desenho. Agora, aqui, acho que aqui. Não, também não é. Raios, eu perdi o ponto. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Acho que assim. Bom, me embananei aqui. Eu não sei onde está agora a ferramenta do ponto. Mas calma aí que eu vou achar que agora virou pessoal este ponto aqui do gráfico. Pessoal, vamos lá. Aqui, voltou. Agora não quero salvar nada. Quero só colocar o tracejado. Me deixem colocar o tracejado. Ora, pois. Texto, coordenada, visibilidade, não, também. Aqui, fundo, contorno. Achei o raio do contorno. Então, aqui está o contorno. Então, vamos colocar aqui esse candle em verde, já que nós estamos perdendo bastante tempo aqui, né? Vamos colocar ele em verde para ficar bonito. Então, aqui, ó, uma barra como esta, pessoal, aqui mais próxima. Eu quero arrastar ela para cá agora. E o TradingView não deixa. Aí, assim, ó. Então, a barra verde, depois de 2 semanas de correção, faria aí todo sentido para acreditar que uma nova perna de impulso está nascendo aí nesta questão aqui. Nós estamos falando do índice dólar, que segue, ao meu ver, fazendo aí a sua recuperação após essa longa perna de declínio, né? Nós estamos falando aí de um mini bear market, né, dentro do dólar, né, que vem lá desde março de 2020 até tocar o fundo aqui de janeiro de 2021. Então é bem importante acompanhar como será aí o desenrolar dessas pernas novas aí de impulso dentro do índice dólar. Isso com certeza, novamente usando a mesma palavra que eu usei no Ibovespa, respinga também aqui no nosso dólar, no nosso real, né? Então tende a apreciação do dólar frente a outras moedas também impactar o nosso mercado, a nossa moeda. Então muita atenção também aí. Vale a pena acompanhar o índice dólar, né, pessoal? E aí eu falei com vocês lá no começo do vídeo e queria falar um pouco aqui sobre o Bitcoin. Bitcoin que, pessoal, eu vejo uma euforia, né, uma exuberância no Bitcoin, nessas criptomoedas nesse momento, que acho que a gente só viu isso daqui neste ponto aqui, pessoal. Que foi lá quando o mercado fazia essas máximas aqui, ó. Que o mercado fez essa última perna de impulso, talvez a gente viu uma euforia como essa, né? Então nós temos sim um mercado extremamente eufórico, as pessoas extremamente desesperadas para investir de qualquer jeito em criptomoedas. Nós temos, como eu já disse para vocês anteriormente, nós temos aí dentro do próprio IFR, que é um índice bem bacana, um indicador bem bacana para acompanhar principalmente aí divergências. Nós temos, deixa eu até dar um zoom, olha aqui pessoal, nós temos dentro do IFR o Bitcoin fazendo isto, tá? Então nitidamente topos e fundos descendentes, só que olhem o preço como está, né? Nós temos aí os candles fazendo novas máximas, né? Principalmente aqui, fazendo aqui novos fundos acima do antigo, né? E aqui encontrando esta zona de resistência, ou seja, nós temos aí uma divergência gritante dentro deste ativo. Quer dizer que vai despencar amanhã? Quer dizer que vai voltar para os 20 mil pontos? Não, não é isso. Quer dizer que nós devemos tomar cuidado, principalmente com esta euforia que tem nesse momento, né? Então, pessoal, principalmente para novas alocações, vale a pena tomar muito cuidado. Nós observamos já aqui no gráfico, se nós colocarmos no gráfico diário, olhem que curioso, nós tivemos o quê? Nós tivemos o mercado nesta semana, lá no dia 13, fazendo um rompimento,
rompimento de topo histórico, né, o que é bem relevante, e o mercado fazendo um rompimento falso, né, pessoal? Então o mercado rompe, passa aí 2, 3 dias, o mercado simplesmente nega esse rompimento, voltando para dentro aí da zona de congestão. E não só isso, né? O mercado fazendo aí um puta de um gap, né? Então nós tivemos aí um mega gap aqui, ó, no Bitcoin. Então, um sinal relevante dentro desse sinal de exaustão. Vale a pena ficar de olho, né? Vale a pena ficar de olho no desenrolar deste sinal, né? Então, sim, nós temos aí o mercado extremamente eufórico e vocês até vão perguntar, bom, mas lá no começo do vídeo você falou do cenário do Bitcoin em 2021, que era extremamente favorável, né? Sim, pessoal, sim, mas nós devemos entender que em dezembro, praticamente lá no começo do ano, o Bitcoin estava cotado em 26 mil dólares, né? E nós temos a cotação do ativo agora em 60 mil. Então, se nós pegarmos aqui do fim do ano até agora, esta alta está aí de mais de 100%, né? Então, ou seja, um ativo que já andou bastante, né? E nós devemos entender que uma correção sempre acontece em todos os ativos, né? Então, nesse momento, vale a pena observar, vale a pena ficar de olho no desenrolar deste ativo, tá? Não é para correr para as colinas, né? Mas sim, eu vejo aí com um cenário mais corretivo, um cenário mais baixista nesse momento, o Bitcoin, tá? Vamos falar dos índices? Vamos falar dos índices aqui, os índices setoriais. Índice bancário, pessoal, IFNC. IFNC, eu não vejo nada nesse momento de relevante, eu vejo esse índice bem enrolado, tá? Não vejo nenhum destaque tão assim forte para falar com vocês. O que chamou a atenção essa semana foi o índice de elétrica, não, o índice de energia. Aqui a gente está observando o IEEX, semana faz um candlezinho de alta, um candle bem furreca, mas que testa aí este topo, essa região de resistência, que é uma região bem interessante, né? Vale observar se o mercado tem forças novamente para romper essa região. Olha aqui, ó, conceito de rompimento falso aconteceu também aqui, né? O mercado rompe e depois ele vai aí e simplesmente não consegue permanecer acima dessa região despencando, né? Fazendo uma correção aí do topo rompido até o fundo de 14%, uma correção bem relevante. E como nós tivemos uma movimentação relevante em ativos de consumo, né, as empresas ligadas ao varejo principalmente, este índice faz uma alta de 3,24 nesta semana, ainda bem enrolado, né? Então, se nós observarmos aqui desde junho de 2020 até agora, praticamente na mesma região de pontos, né? Então, não temos também nada de muito relevante aqui. O Imob, como eu sempre falo para vocês aqui, é o pato feio, né, dos nossos índices, sem muita força também. O outro índice bacana de ser observado essa semana, que também mostrou bastante força, é o índice industrial. Índice industrial que eu já venho chamando a atenção de vocês aqui há algumas semanas, principalmente após este rompimento, né? Nós tivemos essa semana uma alta de 3,22%. Aí eu vejo como um segundo índice mais bacana, mais bonito do nosso mercado neste momento. Só perdendo aí para o IMAT, né, que mais uma vez faz mais uma semana de muita força, né, uma semana de muito ímpeto comprador, né, pessoal? Aí, ó, nós temos uma alta de 5,14 dentro do IMAT, aí o mercado também em topo histórico, né, belíssimo movimento dentro do IMAT. E por último, vamos falar aí dos juros, né, juros essa semana que segue, se nós voltarmos naquele conceito de ondas, a mesma coisa pode ser vista, né? Então aqui nós estamos olhando os juros de 2023, nós temos o conceito que o mercado fez, essa primeira onda de impulso, depois ele corrigiu, aí nós temos uma nova perna de impulso, e agora nós temos o quê? Uma correção, novamente, né? Então aqui vale a pena aguardar e ver se o mercado tem forças aí para romper esta última perna aqui, né? Esse último topo, o que vai mostrar aí mais força dentro dos juros. Olhando aqui no juros mais longo, né, a curva de juros mais longa, nós podemos ver a mesma coisa, então o mercado também vai aí desenhando uma tendência de alta que começa a nascer nesse mercado, né? Mesma coisa nós podemos falar lá dos Estados Unidos, né, pessoal? Lá dentro do mercado americano, juros norte-americano aí o título de 10 anos, também nós temos o mesmo cenário, né, que principalmente chama a atenção este ponto aqui, que é um ponto bem relevante, né? Nós temos aqui o quê? Nós temos aqui esta região de resistência, que é uma região relevantíssima, né, para o mercado. A região que foi usada, foi testada como suporte em 2019,
e aqui como resistência em 2019 também, né? E agora volta o mercado a se aproximar desta região aqui. Então vejo também aí como uma certa dificuldade para o mercado ultrapassar esta região aqui, tá? Mas segue aí também no contexto mais altista os juros norte-americanos. Vamos olhar aí rapidamente alguns ETFs. Eu quero destacar com vocês aqui o quê? O EWZ, né, pessoal? DWZ, que corrobora com os sinais aí deixados pelo nosso mercado, e aquele canal que eu havia desenhado com vocês aqui já faz algum tempo, permanece aí bem ativo, né? Nós podemos falar assim que o mercado segue aí, pelo menos, usando ou respeitando essas regiões aqui de suporte, né? Então notem que o mercado testou por diversas vezes aqui. Nesta semana nós temos um candle de alta, 4,47 de alta. Olhando aqui na ponta do lápis, vocês vão observar o quê? Observar um rompimento, né? O mercado rompe esta região aqui de consolidação, o que abre sim espaço para o que nós falamos já anteriormente, né? Olhando por este desenho, eu posso traçar pelo menos aí uma próxima região de alvo para o EWZ aqui neste próximo topo, né? Nós estamos falando lá da região dos $38, né? Então uma região que dá um belo do upside, né? Nós podemos falar aqui deste ponto até este topo, nós teríamos aí um upside de quase 10% de alta. Então veja aí também o mercado seguindo este canal desenhado já há algum tempo. Eu quero falar com vocês agora do índice dos mercados emergentes, que é o EEM. EEM, pessoal, que está, podemos falar assim, interessante, né? Nós temos este índice fazendo um pullback, né? Então o mercado aqui fez este rompimento, voltou, corrigiu, respeita, né, essa região aqui, que é a região de topo rompido, então bem de livro, na verdade, esse movimento, só que o que começa a deixar aí uma pulga atrás da orelha é a demora, né? Então, este movimento que era para ser um movimento mais fluido, ou seja, o mercado vem, faz o pullback, novos players, novas forças compradoras voltam para esse mercado, empurrando os preços para cima, né? E notem que isso não acontece, né? Então, o mercado aqui engasgou e aqui consolida nessa região sem muita direção, né? Se nós olharmos aí no gráfico mensal, nós vamos ver até um sidebar dentro da barra do mês anterior, né? Então, o contexto sim ainda é positivo, mas o mercado aí não desenrola, né? Então, isto demonstra fraqueza, né? Então, possivelmente, caso o mercado fique aqui por mais tempo, ganha mais chance aí de um movimento como este, né? O mercado não conseguir ultrapassar e voltar a testar a máxima e simplesmente aí voltar para dentro aí da região que era o topo anterior, né? Então, é um cenário aí mais, digamos, mais preocupante, né? Dentro do índice aí dos mercados emergentes. Muitas pessoas fazem confusão com esse índice, que as pessoas falam, não, é um índice relevante, né? Principalmente para o Brasil, mas, pessoal, dentro desse ETF, dentro desse índice, pouquíssimas empresas brasileiras estão inseridas, né? Na verdade, mais de 50% da participação desse ETF está em empresas asiáticas, né? Então, nós tivemos aí nos últimos anos um predomínio, principalmente das empresas de tecnologia lá do mercado chinês, principalmente aí, tomando aí os ETFs aí de mercados emergentes. Então, a nossa representatividade é bem menor hoje do que já foi dentro deste ETF. O que me chama a atenção, novamente falando para vocês, é este índice que nós até falamos semana passada, que é o índice aí das commodities, né? Então, é o GSG, tá? Essa semana o mercado fez uma alta aí relevante, 3,62%. Então, nós podemos encarar isto aqui como um fundo, né? E todo esse ponto aqui, pessoal, apenas ser aí uma região em que o mercado fez um descanso para uma possível nova perna de impulso, né? E olhem que curioso, se nós pegarmos aqui o tamanho da amplitude desta perna que foi deste fundo aqui nos 10,33 até os 14,70, né? Então nós tivemos aí um range de quase 5, né? 5 pontos ou 5 pontos, acho que isso aqui é um índice, né? É um índice ou um ETF? Acho que é um ETF, então aqui nós poderíamos falar em dólares, né? Então $5 aqui de range de preço, né? Então nós tivemos daqui até aqui esta movimentação de 43%, o mercado consolida e agora começa a fazer sentido aqui, imaginar aqui uma nova perna de impulso, né? E aí tem toda essa amplitude dessa perna,
poderíamos imaginar uma perna com mais aí, pelo menos aí 40% de amplitude, o que jogaria este ETF lá para os 20, 21 dólares, né? Então, uma projeção bem aí otimista, né? Dentro das commodities, o que nós já vemos aí num cenário bem forte, num cenário bem altista, pode ainda ficar mais interessante, né, pessoal? Pode ficar mais interessante, principalmente para quem já está exposto a esse tipo de ativo. Dentro dos metais preciosos, nós temos aí, falando aqui da prata, né? A prata que segue consolidada. Nós temos o mercado aí também não vai, né? Testando aqui essa região da média de 50 períodos, agora nesse momento. Porém, se nós observarmos, a prata está praticamente no preço lá de junho de 2020, né? Então nós temos aí praticamente quase um ano, né? Do preço que não sai do lugar, né? Então eu acho que é bem mais conservador esperar aí para ver se esse ativo tem força para romper lá os 27,92 dólares. Falando em outro metal precioso, eu gosto muito mais do ouro, né? O ouro que já corrigiu de uma forma bem relevante, né? Nós tivemos uma correção do ouro aí de quase 20%, mercado que está dentro de uma região importante de suporte. Olhem aqui, nós tivemos esta região tocada em diversas vezes, mercado testando novamente essa região. E se nós dermos um zoom aqui, vocês vão observar que o mercado rompe, né? Faz um rompimento aqui que torna bem interessante, né? Olha, o mercado rompeu esta região de consolidação. Dentro do gráfico mensal, vocês vão ver, é um candle bem altista, né? Vai nascendo, é um candle bem altista dentro do ouro, né, pessoal? Então, vale a pena observar aí este ativo para as próximas semanas, para os próximos meses. Também aqui o conceito aí do ouro dentro também de um grande ciclo de alta, né? Aqui nós estenderíamos toda esta movimentação que vocês estão vendo como apenas uma perna de correção para uma nova perna de impulso. É este o cenário base que eu trabalho para o ouro neste momento. Bom, vamos falar então dos ativos da carteira, pessoal. E tivemos aí, esta semana foi uma semana de compras, né? Bastante movimentada, posso falar assim, né? Dentro da minha carteira eu fiz algumas aquisições, né? Todos esses ativos foram destinados à carteira de curto prazo. E o primeiro que foi falado bastante aqui com vocês é a Home, né? De novo, dentro do setor lá industrial, que nós já falamos do índice industrial, nós tivemos a Home. Home, que eu havia comentado com vocês que até preferia esperar o rompimento aqui do topo, né, dos R$ 32. Só que como o mercado era um topo simples, né, aqui nós temos apenas uma região de toque, e o mercado estava consolidado aqui, basicamente eu entendi aqui que o rompimento dessa consolidação poderia trazer aí uma força compradora relevante para o ativo, e foi o que aconteceu essa semana, né? Semana uma alta de quase 30%, pessoal, quase 30%. Vemos Home fazendo aí uma brutal tendência de alta, 30% em apenas uma semana, né? Então nós vemos um movimento muito parecido com este que aconteceu aqui, onde o ativo subiu aí 38,59%, né? Interessante falar, pessoal, que Home é um outro ativo muito sólido, é uma empresa extremamente bacana, né? Se nós observarmos aqui desde 2016 até agora, nós vamos observar uma brutal tendência de alta. Claro que sofreu muito aí no nosso crash de 2020, só que se nós pegarmos do fundo de janeiro de 2016 até este momento, nós vemos que o ativo fez uma valorização aí de 4.400%, né? Então vemos um ativo aí muito forte, um ativo extremamente robusto neste momento, tá? Então foi um ativo adicionado na carteira. O outro ativo também dentro das premissas, dentro do ciclo de commodities, é a Enalta, né? Enalta, para quem não conhece, é uma empresa júnior aí de exploração, principalmente de petróleo, tá tentando diversificar em outras áreas de extração, né? Mas basicamente é um case muito, podemos assim dizer, bem parecido aí com o PetroRio, né? Então é uma empresa que explora aí campos que já não são mais tão interessantes para empresas maiores, como a própria Petrobras, né? Aqui nós vemos esta semana que o ativo rompeu, né? Fechando basicamente em cima da região de rompimento, né? Então nós tivemos aí praticamente um pouco abaixo, né? Na verdade, se nós considerarmos o rompimento foi aqui, mas houve sim o rompimento. Apenas neste momento vale a pena citar aqui uma violação, né? O mercado não fecha acima, não é o cenário ideal para quem opera rompimentos, né? O ideal é que o rompimento seja como o da Home, né? Que nós vemos é um rompimento forte e inequívoco, mas sim foi um rompimento, né? Então vamos ver como o ativo se comporta nas próximas semanas, mas sigo aí também
bem, com a visão bem construtiva aí para a Enalta. Outro ativo adicionado na carteira, também a carteira de curto prazo nesta semana, foi a Uber. Uber, que eu já vinha falando para vocês, também dentro daquela premissa de consolidação, possível rompimento que acontece nessa semana, apenas uma violação também, né, mas acionando aí o gatilho de compra. Próximo ativo que foi adicionado à carteira foi a Biosev. Biosev aqui é uma posição muito menor, um ativo extremamente volátil, né, um ativo aí que vem de uma longuíssima mesmo, né, nós podemos falar aí com o L maiúsculo, né, uma longuíssima tendência de baixa, mercado que vem aí uma forte recuperação, e agora nesse momento nós vemos aí em Biosev o que? Nós vemos em Biosev esse rompimento dessa região. Me incomoda sim, de fato, a proximidade com esse topo aqui, que foi o topo de 2020, né? O mercado testa novamente, olha, nós temos novamente um toque nessa região. Vamos esperar para ver se o mercado tem forças para romper e seguir a sua tendência de alta, mas foi outro ativo também na premissa dentro do setup de rompimento, a Biosev, tá? E aí, para falar, acho que dos destaques dessa semana, o que movimentou dentro da minha carteira, eu queria falar com vocês de Usiminas. Usiminas, pessoal, quanto tempo a gente já está falando aqui de Usiminas? Usiminas, essa semana, subindo aí 12%. Olhem esta movimentação, olhem este rompimento, um rompimento que foi difícil, né, de ser operado, principalmente pela distância entre os stops. Aqui não havia setup, né, um stop aqui, nós estávamos falando do stop de quase 18%, para uma possível proximidade ao próximo topo aí, né, que é o topo bem relevante, que é o topo de 2010, para vocês terem uma ideia. Então, que está lá nos R$28. Eu preferi não fazer outra posição em Usiminas, mas sigo aí dentro desta empresa, principalmente na carteira de longo prazo, né? Eu tenho posições aí compradas nela e é uma movimentação muito relevante. Usiminas eu vejo, sem sombra de dúvidas, aí muito tranquilamente, se tudo correr bem, tudo correr do jeito que está indo, o ativo ir tocar lá os R$28. Segue muito forte aí todo o segmento, né, na verdade, de siderurgia e mineração, né? A gente pode falar aí da CSN, que esta semana também faz uma movimentação de 11% de alta. Nós podemos falar aí da própria Vale, né, que esta semana também mais uma alta de 5%. Enfim, pessoal, nós temos um cenário muito positivo, um cenário muito construtivo para este tipo de empresa. Outro case que também vem dando muitos frutos é a própria Unipar, né? Unipar esta semana com mais 3% de alta, seguindo uma sólida tendência de alta. Eu vejo algo em Unipar como isso aqui, ó. Eu já falei várias vezes com vocês sobre isso. Eu vejo este fractal sendo espelhado para cá. E se nós pensarmos, se nós observarmos este fractal, que foi um fractal observando do último fundo, que foi este ponto aqui, abaixo da média de 50 períodos, até o mercado fazer o topo, nós estamos falando de uma movimentação de alta de nada mais, nada menos que 2.000% em Unipar. Olhando para este ponto atual, nós temos este ponto de fundo aqui, e até agora uma movimentação de alta de 485%. Então, ou seja, dentro dessa premissa, dentro dessa análise, nós temos ainda muito espaço para uma possível alta em Unipar, tá? E é um case difícil de pegar, né? Um case que o mercado vai em linha reta, né, praticamente. Os pontos de parada são curtíssimos, né? Então, se nós observarmos lá no passado, vocês vão ver pontos como esse daqui, pessoal. Olhem lá. Uma semana de correção, mercado bomba. 2 semanas de correção, mercado bomba. Aqui, ok, 4 semanas de correção, novas altas. 1 semana de correção, 2 semanas de correção. Aqui, aí o mercado marca o seu topo. Então, é um cenário bem parecido com o que nós estamos vendo agora. Ou seja, nós tivemos desde aquela perna de impulso até agora, aqui apenas algumas semanas de correção, o mercado volta a subir. Bem difícil para quem perde um ponto como esse aqui, conseguir fazer uma nova compra, né? Então tem que ficar muito atento a sinais, a possíveis sinais aí, possíveis setups dentro de ativos como esse. Outro ativo, aí fora um pouco do setor de commodities, né? Apesar que eu considero o setor bancário como setor comoditizado, né? Banco Inter também, pessoal. Banco Inter, esta semana, sobe 10%. Mais uma alta em Banco Inter. Maluco, né? A força de tendência que está esse ativo nesse momento.
É um ativo que está quase batendo lá o valor de mercado de Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia, né? É uma coisa muito louca, né? Para vocês pensarem que de uma empresa que está há quanto tempo no mercado, como os bancos tradicionais, né? E nós temos aí uma empresa que surgiu há pouquíssimos anos, quase chegando no valor de mercado de um banco como o Banco do Brasil, né? Impressionante como essas empresas mais tecnológicas, né, mais voltadas aí para o mercado digital, né, tem força aí de subir, de força de multiplicar seu valor de mercado em várias e várias vezes, né. Mais outro ativo que merece destaque nesta semana é a Porto Belo, né? Porto Belo que a gente falou semana passada, né? Eu falei com você semana passada. Falei que Porto Belo estava consolidada, que dava toda a pinta de um possível movimento forte em Porto Belo para as próximas semanas, né, pessoal? Isso aconteceu, né? Porto Belo essa semana com alta de 17%, né? Muito forte. E por último, a outra que também vem aí superando as minhas expectativas, era um ativo que eu não esperava muito esse ano na carteira, é a Chu, né? Chu aí dentro também do setor industrial, com uma alta de 13% essa semana. Teve uma questão importante, que foi a questão da bonificação. Então, o ativo estava cotado a quase R$ 20 na semana passada, né? Então, houve a bonificação praticamente de uma ação para um, para todo mundo que tem essa empresa em carteira, e o mercado já ajustou os preços, né? Ou seja, o ativo saiu lá do preço de praticamente quase R$ 20 para R$ 10 normal, tá? Mas aí todo mundo que tem esta ação em carteira vai ganhar uma bonificação de mais uma ação, então a quantidade igual do que tem. Então, se você tem 100 ações de Chu, olhando na semana que vem no seu home broker, você vai ver lá mais 100 ações desta empresa na sua carteira, tá, pessoal? Então é isso, acho que dentro da minha carteira as principais movimentações foram essas, mas também tivemos aqui SLC3 fazendo mais uma semana em alta, não tão forte assim, né? Kepler, né? Eu chamei a atenção de vocês para Kepler na semana passada e olha lá, pessoal, Kepler aqui quase rompendo, né? Olhem lá que beleza, né? Kepler que está testando o seu topo de 2014, o mercado aqui praticamente só cutuca essa região e não rompe. Tá bem bacana, né? Tá bem interessante esse possível rompimento em Kepler. Outro ativo que também está nesse mesmo cenário é a própria Eternit, né? Eternit, se passar dessa região aqui dos 21,50, 20,50, R$ 21, eu também vejo um cenário bem positivo para Eternit. Enfim, essas são as principais ações da carteira e as principais movimentações que aconteceram. E aí eu vou falar com vocês dos destaques. Bom, primeiro destaque que eu acho que vale a pena falar para quem está de olho é a FESA, né, pessoal? FESA, que houve um acionamento do setup por uma barra única aqui, foi acionado, o mercado executou a ordem e evoluiu, né? Nós temos após 2 semanas em alta, mais uma barra vermelha, né? Então nós poderíamos enxergar este mesmo setup que foi utilizado aqui para cá, né? Então aqui também geraria um novo ponto de compra. Eu não colocaria o meu stop nos 34,61, eu colocaria meu stop aqui nos 33,50, dando uma folga maior para o mercado, pois é um ativo bem volátil, né? Então aqui nós teríamos aí um range maior para o mercado oscilar e não estopar a nossa posição, mas sim chama bastante atenção aí a própria FESA. PetroRio essa semana acionou mais uma compra, né? PetroRio esta semana também apenas violou este ponto, mas acionando aqui o start de todo mundo que colocou ponto de compra em PetroRio, segue também dentro de uma bonita tendência de alta. Embraer essa semana corrige, então para quem busca aí uma possível exposição, né, dentro desse ativo, aí também nasce uma oportunidade nessa semana. Outros ativos que... Eu vou comentar primeiro aqui os ativos que se movimentaram para cima, né? E depois eu comento aí os ativos para baixo. RRP3, né? A 3R Petróleo, né? Esta semana, como nós conversamos na semana passada, acionou o ponto de compra dentro do setup de correção, né? Então aqui o entendimento é que o ativo já terminou a sua perna de correção e aqui nós tivemos acionamento dentro desse tipo de setup. Não é o tipo de setup que eu gosto de operar, mas aqui é um setup clássico, né? Então, compra feita, o ativo vem, corrige em cima da média curta, com uma média de 9, média de 10 períodos, deixa um candle de compra, no acionamento desse candle é efetuada a compra, o stop abaixo do candle, né? Então, acionado esse compra dentro de 3R Petróleo, eu espero um pouco mais esse ativo mostrar mais forças para uma nova posição.
uma posição dentro desse ativo, né? E, na verdade, o que eu ainda continuo a observar para a próxima semana é a Inepar, né, pessoal? Inepar, tanto dentro da INEP 3 quanto da INEP 4. INEP 4, Inepar, nós temos aí 2 semanas de correção, aguardando aí um possível rompimento dentro desse ativo, né? Nós tivemos outros ativos, né? Por exemplo, aqui que subiram loucamente essa semana, como a Positivo, né? Olhem essa movimentação de alta, né? 17% de alta essa semana em positivo, nada a ser feito, mas vale a pena observar aqui um possível rompimento dessa região dos R$11,70, mais tranquilo observar aí os R$12, né? Região de número redondo. Outro ativo que vale a pena ficar de olho, pessoal, Braskem. Que força desse ativo, que tendência. Desde esse fundo, que foi o fundo do Crash até agora, a Braskem sobe já 400%, né? Basicamente, o ativo voltou ao preço que estava lá em setembro de 2018 em pouquíssimos meses, né? Muito forte o setor, esse setor muito forte mesmo, né? Um ativo que me chama a atenção também, que parece ter ganhado uma força, olha o tamanho do volume, essa semana foi a Paman, né? A Paranapanema, né? Paranapanema essa semana com baita de um candle de alta, candle aí de 59%. Aqui, claro que não dá para comprar agora, nesse momento, aqui o ideal seria esperar uma correção para um possível ponto de compra, né? Mas chama a atenção aí também a movimentação desse ativo. Lojas Hering, né, pessoal? Aqui uma outra movimentação fortíssima essa semana, 38% de um ativo que estava nas mínimas, né? Não se recuperou ainda do crash, mas chama a atenção aí esta movimentação. Outro ativo que eu estava de olho, né, e perdi o ponto de compra, tirei o ponto de compra dentro desse ativo, foi a Fertilizantes, né? Fertilizantes Heringer, né? Ela estava aí com um ponto de compra plausível para mim aqui, nos R$ 8,24. Essa semana faz um rompimento aí de 35% de alta, né? Mas pô, notem que o volume não acompanha, né? Então aqui coloca meio em xeque essa movimentação, mas sim, movimentação bem relevante dentro deste ativo. E, bom, eu falei com vocês aí dos destaques e o que eu vejo de interessante para a semana. Eu citaria aí a própria Inepar, a própria FESA, né? E esses dois ativos, né? Aqui a Google, pessoal, Google através aqui do BDR, tá? Houve um rompimento. Aqui nós estamos falando do rompimento também do seu topo histórico em Google. O mercado corrige, né? Que nós temos apenas uma barrinha vermelha, né? Após esse rompimento, ou seja, aqui faria todo sentido uma possível compra em Google no rompimento dos 86,89. Até usaria um número redondo, os 87, né? Então aqui o start de compra dentro dessa região também é outro ativo com uma sólida tendência de alta. Aqui nós não temos um movimento tão explosivo como em outros ativos, mas é um ativo aí que vem com uma movimentação muito positiva. Google, né? E por último, aí sim, um ativo mais explosivo, um ativo com movimentações mais fortes, eu queria falar com vocês da Freeport, né? O outro ativo que eu venho observando já há algum tempo. Nesta semana nós tivemos uma alta de 11%, dentro também do conceito aí de retângulo e consolidação após topo rompido. Então aqui faria todo sentido para mim uma possível compra aí no rompimento desta máxima, que é a máxima histórica. Deixa eu ver, eu só não sei se é a máxima histórica do ativo, né? Que nós estamos olhando o BDR. Vamos olhar aí o ativo certo, né? Que é esse daqui. Ok, se nós observarmos aqui, temos esse ponto, né? Aqui nós temos aí, olhando para o passado, nós temos várias regiões aqui de resistência bem próximas dessa região de rompimento, então, não fica tão bela assim, né? Na minha opinião aqui, esse ativo já complementou essa simetria, né? Então nós tivemos esta simetria de queda, que foi basicamente espelhada para cá, né? Então aí o mercado já cumprindo o seu movimento esperado, aí o mercado já não tem uma estrada livre, nós podemos falar assim, né? Para novas altas, então nós temos aqui ponto de resistência já nos $49, ponto de resistência já nos $60, o ativo está cotado nesse momento nos $38, né? Então, pode ser, sim, acho que dentro dessa tendência continua aí uma forte possibilidade de uma alta, mais fluida, né? Mas estas resistências aqui colocam um pouco em xeque esta movimentação. Mas é sim um destaque, é sim um ativo que
para quem quer buscar ativos no exterior, para quem quer um ativo dolarizado, faz aí bastante sentido, tá, pessoal? Bom, então é isso, terminamos o vídeo de hoje. Eu espero, como sempre, que vocês tenham gostado. Tivemos aí bastante coisa para falar nesse vídeo, né? E o mercado segue aí bastante eufórico, né? Tomem bastante cuidado, pessoal, com essa euforia toda que o mercado está nesse momento, tá? Não descuidem dos stops de vocês e principalmente da gestão de risco. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!